Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Eu sou Emerson Sbardelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira, hoje, dia 16 de junho de 2025. Continuamos nossa reflexão sobre a prática libertadora de Jesus. Comunidade missionária é a parte que nós estamos falando hoje do livrinho do Frei Carlos Messers, Com Jesus na Contramão. Comunidade missionária, a raiz da missão é a nova experiência de Deus como Abba, Pai, Paizinho. A plataforma de onde se parte para a missão é a comunidade, que vive a nova fraternidade. Como vimos, um duplo cativeiro marcava a situação do povo na época de Jesus. O cativeiro da religião oficial, mantida pelas autoridades religiosas da época, e o cativeiro da política de Herodes, apoiada pelo Império Romano e mantida por todo um sistema bem organizado de exploração e repressão. Por causa disso, uma grande parte do povo vivia excluída, enxotada e sem lugar. Nem na religião, nem na sociedade. Era o contrário da fraternidade que Deus sonhou para todos. Para todos. Diante dessa situação, Jesus não se manteve neutro. Em nome de Deus, tomou posição em defesa da vida e definiu sua missão da seguinte maneira, abre aspas, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos, a recuperação da vista aos cegos, restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Lucas 4, versículo de 18 a 19. E a missão que a comunidade recebe de Jesus é a mesma. É a mesma que Jesus recebeu do Pai. Como o Pai me enviou, assim eu envio vocês. João 20, versículo 21. O que significa isto concretamente? O Evangelho de Marcos nos dá uma ajuda para encontrar a resposta. Descrevendo o início da missão de Jesus, ele enumera os pontos principais que devem caracterizar a missão de uma comunidade cristã. Está lá em Marcos 1, versículos 16 a 45. Então, alguns pontos. O primeiro, Marcos 1, versículo 16 a 20, criar comunidade. A primeira coisa que Jesus faz é chamar pessoas para segui-lo. O primeiro objetivo da missão é congregar as pessoas em torno de Jesus. É criar comunidade. Segundo ponto, Marcos 1, 21 a 22. Despertar consciência crítica. Despertar consciência crítica.
A primeira coisa que o povo percebe é a diferença entre o ensino de Jesus e o ensino dos escribas. Faz parte da missão contribuir para que o povo crie consciência crítica frente à religião oficial. Como está sendo difícil hoje em dia ter essa consciência crítica? De que fala-nos o texto de hoje? Como está sendo difícil despertar uma consciência que questione e que não aceite tudo goela abaixo como está sendo hoje em dia. Terceiro ponto, Marcos 1, versículos 23 a 28, combater o poder do mal. O primeiro milagre de Jesus é a expulsão de um espírito impuro. Faz parte da missão combater o poder do mal que estraga a vida e aliena as pessoas de si mesmas. Marcos 1, 29 a 34, é o quarto ponto, restaurar a vida para o serviço. Jesus curou a sogra de Pedro. Ela levantou-se e começou a servir. Faz parte da missão preocupar-se com os doentes, de tal modo que possam voltar a prestar serviço aos outros. Quinto, Marcos 1, versículo 35. Permanecer unido ao Pai pela oração. Após um dia de trabalho até tarde da noite, Jesus se levantou cedo para poder rezar num lugar deserto. Faz parte da missão permanecer unido à fonte da boa nova que é o Pai, através da oração. Sexto, Marcos 1, versículos 36 a 39, manter a consciência da missão. Lá no segundo ponto a gente vê que era preciso despertar a consciência crítica. Agora é manter a consciência da missão. Os discípulos gostaram do resultado e queriam que Jesus voltasse. Mas ele seguiu adiante. Faz parte da missão não se fechar no resultado já alcançado e manter viva a consciência da missão. Perdão. Sétimo, Marcos 1, 40 a 45. Reintegrar os marginalizados na convivência. Jesus cura um leproso e pede que ele se apresente ao sacerdote para poder ser declarado curado e voltar a conviver com o povo. Faz parte da missão acolher os marginalizados e reintegrá-los na convivência humana. Estes 7 pontos, tão bem escolhidos por Marcos, mostram o rumo e o objetivo da missão de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10, versículo 10. Estes mesmos 7 pontos podem servir como avaliação para a nossa comunidade. Criar comunidade, despertar consciência, combater o poder do mal, restaurar a vida para o serviço, permanecer unido ao Pai pela oração, manter a consciência da missão e reintegrar os marginalizados na convivência. O sexto momento deste capítulo 3 do Jesus na contramão, com Jesus na contramão, fala justamente sobre a pedagogia de Jesus. A missão não é uma tarefa que a comunidade pode executar, terminar e depois ficar livre dela.
A missão é a natureza mesma da comunidade. A comunidade cristã ou é missionária ou não é comunidade cristã. No Brasil, ultimamente, muitas pessoas equivocadamente estão deixando de usar o termo comunidades eclesiais de base para usarem comunidades eclesiais missionárias. Ora, desde o início, uma comunidade eclesial de base é missionária. Nós não precisamos colocar o adjetivo para suprimir um outro adjetivo. Isso é uma desonestidade teológica. É uma desonestidade teológica. Toda comunidade eclesial de base é missionária. A comunidade cristã ou é missionária ou não é comunidade cristã. Para manter-se sempre na missão e não se acomodar na mentalidade de tarefa cumprida, é necessário um processo contínuo de formação e de atenção à realidade, à situação do povo. O que nós menos assistimos hoje nas comunidades é formação. E quando há formação, as lideranças não querem ir porque acham que já sabem tudo. Acham que já sabem tudo. Para que eu vou naquela formação, com aquele leigo, com aquela irmã? Não preciso. Assim, ao longo daqueles poucos anos de itinerância, Jesus acompanha e forma os discípulos e as discípulas. E por ele se deixa formar. Convive com eles, come com eles, com elas. Anda com eles, com elas, alegra-se com eles, com elas. Sofre com eles, com elas. Desculpa, gente, é porque há uma comunidade aqui próxima e provavelmente estejam comemorando ou a prisão de alguém, ou a morte de alguém, ou a chegada de alguém, né? Desculpem aí o barulho. Através dessa convivência, eles se formam desde o primeiro momento do chamado. Jesus os envolve na missão. 2 a 2, devem anunciar a chegada do reino. Devem curar os doentes, expulsar os demônios, anunciar a paz, rezar pela continuidade da missão. A participação na missão, no anúncio do reino, faz parte do processo formador, pois a missão é objetivo e a razão de ser da vida da comunidade ao redor de Jesus. Ao redor de Jesus. Eis alguns episódios que transparece o jeito de Jesus, o jeito que Jesus tinha de formar seus discípulos e suas discípulas para a missão. Enquanto for só fogo de artifício, nós estamos bem aqui, tá bom, gente? Envolve-os na missão. Marcos 6, versículo 7, Lucas 9, versículo 1 a 2, depois capítulo 10, versículo 1. Na volta, faz revisão com ele. Lucas 10, versículo 17 a 20. Corrige-os quando erram. Lucas 9, 46 a 48, Marcos 10, 14 a 15.
Ajuda-os a discernir Marcos 9, 28 a 29. Interpela-os quando são lentos. Marcos 4, versículo 13, 8, versículos 14 e 21. Prepara-os para o conflito. João 16, versículo 33, Mateus 10, versículos 17 a 25. Manda observar a realidade. Marcos 8, 27 a 29, João 4, versículo 35, Mateus 16, de 1 a 3. Reflete com eles sobre as questões do momento. Lucas 13, versículo 1 a 5. Confronta-os com as necessidades do povo. João 6, versículo 5. Ensina que as necessidades do povo estão acima das prescrições rituais. Mateus capítulo 12, versículo 7, depois versículo 12. Tem momentos a sós para poder instruí-los. Marcos 4, versículo 34, depois capítulo 7, versículo 17. Capítulo 9, versículo 30 a 31, capítulo 10, versículo 10, capítulo 13, versículo 3. Cuida do descanso deles. Marcos 6, versículo 31. Pensa na alimentação deles e delas. João 21, versículo 9. Defende-os quando são criticados pelos adversários. Marcos 2, versículo 18 e 19. Marcos 7, versículos 5 a 13. Insiste na vigilância e ensina-os a rezar. Lucas 11, versículo 1 a 13. Mateus 6, versículo 5 a 15. Então, gente querida, gente amada, apesar dos fogos de artifício aqui na comunidade, estes são alguns pequenos exemplos do jeito que Jesus, o Mestre, tinha de formar os discípulos. Era a maneira de dar forma humana à experiência que ele mesmo tinha do Pai. Que bonito, né? Era a maneira de dar forma humana à experiência que ele mesmo tinha do Pai. Será que hoje nas nossas comunidades esse jeito de Jesus tem nos alcançado? Porque muita gente tem se preocupado somente com o espiritual. Não, eu vou só rezar e a realidade que se lasque. Jesus não fazia assim. Jesus não nos ensinou assim. 7. Comunidade. Ensaio do reino. Toda nova experiência de Deus, quando verdadeira, traz mudanças profundas na convivência humana. Eis algumas das mudanças que apareceram na comunidade que se formou ao redor de Jesus. Você pode encontrar outras e em seguida compará-las com a sua própria comunidade. Primeira experiência, né? Todos irmãos, todas irmãs. Ninguém deve aceitar o título de mestre, nem de pai, nem de guia, pois um só é mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A base da comunidade não é o saber, nem o poder, nem a hierarquia, mas sim a igualdade de todos como irmãos. É a fraternidade. Fraternidade. Segunda experiência, igualdade, homem e mulher. Jesus muda o relacionamento homem-mulher, pois tira o privilégio do homem em relação à mulher. As mulheres seguem Jesus desde a Galileia. Ele revela os seus segredos, tanto aos homens como às mulheres. A samaritana revelou que é o Messias.
A Madalena apareceu por primeiro depois de ressuscitado e lhe deu a ordenação de anunciar a boa nova aos apóstolos. Terceira, partilha dos bens. Ninguém tinha nada de próprio. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Mas havia um caixa comum que era partilhado também com os pobres. Nas viagens, o missionário deve confiar no povo que o acolhe e depender da partilha que recebe. Jesus elogia a viúva que sabe doar até do que lhe era necessário. Quarta experiência, amigos e não empregados. Partindo do econômico, a partilha deve atingir a alma e o coração. Eles rezam juntos, sofrem juntos, estão juntos na prova e na tentação. A comunhão deve chegar ao ponto de não haver mais segredo entre eles. Já não os chamo de empregados, mas sim de amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai, contei para vocês. Quinta, poder é serviço. Tantas pessoas esquecem disso hoje em dia. Poder é serviço. Os reis das nações as dominam, e os que as tiranizam são chamados benfeitores. Entre vocês não seja assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Jesus deu exemplos. Não veio para ser servido, mas para servir e doar a vida. Sexta experiência, poder de perdoar e reconciliar. Este poder foi dado a Pedro, aos apóstolos e às comunidades. O perdão de Deus passa pela comunidade, que deve ser lugar de perdão e de reconciliação, e não de condenação mútua. Sétima experiência, oração em comum. Eles iam juntos em romaria ao templo. Rezavam antes das refeições, frequentavam as sinagogas e com grupos menores, Jesus se retirava para rezar. Oitava, alegria. Alegria. Jesus diz aos discípulos, felizes são vocês, porque seus nomes estão escritos no céu. Seus olhos veem a realização da promessa. O reino é de vocês. Lucas 6, versículo 20. É a alegria que convive com dor e perseguição. Ninguém consegue roubá-lo. O que hoje mais se nota, apesar de tudo, nas comunidades, é a alegria. Essas são algumas das características da comunidade que nasce ao redor de Jesus. Ela é o modelo para a comunidade dos primeiros cristãos, descrita nos Atos dos Apóstolos. Atos 2, versículo 42 a 47. Atos 4, versículo 32 a 35. E serve de modelo para todos nós. A comunidade deve ser como o rosto de Deus, transformada em boa nova para o povo. A comunidade deve ser como o rosto de Deus, transformada em boa nova para o povo. Podemos caminhar sozinhos, mas quando caminhamos juntos, em comunidade, em sinal de sinodalidade, somos muito mais fortes. Uma nova comunidade
vai sendo formada de novas teólogas, novos teólogos da libertação, que se reuniram no finalzinho do mês e início desse mês para conversar sobre teologia da libertação. Aqui no canal eu venho conversando sobre teologia da libertação já faz 3 anos. 3 anos. Desde que fui convidado a participar do Paz e Bem, da qual me orgulho muito, da qual agradeço ao Mauro Lopes, ao Felipe que coloca esse vídeo no ar para vocês. Não é uma tarefa fácil estar aqui toda segunda-feira com um conteúdo ecumênico, um conteúdo profundo, ao mesmo tempo simples, para que as pessoas possam ouvir, guardar no coração, refletir e colocar em prática o que aquele Galileu, lá do século I da nossa era comum, conseguiu fazer. Na semana que vem nós entramos no capítulo 4. A missão. Seguir Jesus na contramão em defesa da vida. O Paz e Bem é este canal em defesa da vida. Todos nós que aqui estamos, todas nós que aqui estamos, fazemos a opção pelos pobres, marginalizados, excluídos, descartados, como gostava de dizer o Papa Francisco. Que esse mês de junho a fogueira aqueça o nosso coração. Que as brincadeiras do mês de junho, mês de Santo Antônio, São Pedro e São João, possam nos alegrar ainda mais. Que bom que você está aqui comigo nesta reflexão sobre a prática libertadora de Jesus. Paz e bem. Um beijo grande. Vida longa e próspera.